Salve, salve, torcida vascaína, família vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo, Marcão Templário, canal, para falar do Vasco, sempre do Vascão, hein? Hoje o vídeo, para a gente continuar falando sobre essas especulações dentro do Vasco da Gama, né? Mas, obviamente, precisamos falar do grande jogo que teremos contra o Corinthians, né? Em São Januário, casa cheia para essa grande partida. Corinthians que vem com desfalques e o Vasco precisa aproveitar, não é verdade? Mas antes da gente continuar, por favor, quem não está inscrito, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho das notificações dos nossos vídeos do Templário, né? Isso é claro, se fizer sentido para você. Sem enrolação, vamos direto à partida Vasco e Corinthians, nesse 24 de agosto de 2025, às 16 horas, São Januário, lotado, casa cheia para receber o nosso Vascão. O Vasco que faz o seu 20º jogo no Campeonato Brasileiro, né? O primeiro do segundo turno, naquela continha, né? São 19 jogos, o Vasco precisa de 8 vitórias e 2 empates para a primeira meta, os 45 pontos, né? E depois sonhar mais alto. E para atingir essa meta das 8 vitórias, Vasco e Corinthians hoje é muito importante e interessante a conjuntura dessa partida para o Vasco conquistar os seus objetivos no campeonato, né? Nós vamos pegar um Corinthians desfalcado, né? Ele está sem o Memphis, está sem o Yuri Alberto, quer dizer, o poder ofensivo titular está fora. Também tem desfalque na lateral esquerda, no meio do campo, são 5 desfalques que o Corinthians tem. O Vasco tem que aproveitar isso. Tem que aproveitar isso. Em contrapartida, a gente tem os nossos próprios problemas, né? Criados pelo Marcelo Santana, ex-diretor executivo de futebol, junto com o Felipe Maestro, né? Porque reforçamos mal a equipe, né? Na janela do ano passado e na primeira janela desse ano. E estamos pagando e pagando caro por isso. A gente mais uma vez vai entrar com uma nossa dupla de zaga fragilizada, com improviso. Hugo Moura, pelo jeito, é titular da zaga central do Vasco até a chegada de mais 2 zagueiros. O Edmar Lopes continua na batalha na Europa e no mercado sul-americano, né? Então, vamos de Hugo Moura novamente na zaga central, ao lado de Lucas Freitas, que sempre falha, né? Todo jogo ele deixa a gente com o coração apertado ali, porque ele falha. Então, essa é a minha preocupação. A sorte nossa, ataque, não é o titular do Corinthians, porém, a zaga nossa também não é a zaga que o vascaíno gostaria e que vai ser a zaga do Vasco daqui um pouco tempo. Isso é o que a gente espera, né? Outra preocupação é o Pumita, né? O Paulo Henrique não joga, igual noticiado pelo BTB Esportes aí. Vamos de Pumita novamente. Pumita, Puma Rodrigues foi muito mal contra o Juventude. Meio de semana, eu espero que ele não faça o mesmo jogo que ele fez contra o Juventude, né? Muito mal, uma verdadeira avenida do lado dele ali direito, não apoiando nada no ataque. Então, assim, um jogador a menos. Nós ficamos com um a menos ali na lateral direita. Essa é a mais pura verdade. Pumita trabalha, Pumita. Não podemos falhar, hein, Pumita? É a preocupação para esse jogo. A nossa defesa. Pumita, zagueiro improvisado, isso preocupa e preocupa bastante. Uma outra notícia também, está praticamente confirmado, o Verratti vai para a reserva. Verratti, é o que a gente já vem falando aqui no canal, né? Seu estilo de jogo não combina com o Diniz. David vai ser o titular contra o Corinthians. Verratti fica como opção de segundo tempo. Uma outra notícia muito boa, muito importante, né? O Carlos Andrés Gomes, né? O ponta, vem treinando muito bem, estou bem impressionado com os treinamentos dele, com a velocidade dele, e ele já vai estar à disposição do Diniz para segundo tempo. Muito importante isso, né? O Vasco começando a ter mexidas de segundo tempo. Com Verratti e Andrés Gomes no banco, o Vasco tem mexida agora, do meio para frente, coisa que ele não tinha, né? A preocupação continua realmente a defesa, que a gente precisa o quanto antes colocar o Robert Renan para jogar, né? O zagueiro pela esquerda, né? Contratado pelo Vasco, e torcer para o Edmar Lopes fechar logo os outros 2 jogadores, zagueiros, que ele vai contratar para o Vasco, né? O Nino aparentemente não vai dar certo,
Mas temos uma observação, o Nino não está jogando o Zenit. O Zenit já fez 2 jogos lá no Campeonato Russo e o Nino não foi escalado, hein? Então pode ser que o Nino esteja de saída sim. Talvez não seja por baixo, mas esteja de saída. Vamos continuar atentos. O Fluminense fez proposta pelo jogador e ele tem uma história lá. Enfim, vamos torcer para o Admar Lopes, né, conseguir logo fechar. Ele está negociando com vários jogadores, jogadores que jogam na Rússia, em outros países da Europa e até na América do Sul. Vamos aguardar aí se nos próximos dias ele consegue fechar esses 2 reforços. Matheus França, igual a gente já falou, está confirmado mesmo e se apresenta essa semana já no Vasco. Que ótima contratação também, né? Agora o Diniz começa a ter várias opções. Com o Verratti indo para a reserva, com o Carlos André Gomes e a chegada do Matheus França, ele tem muita mexida. Ele tem muita mexida nesse meio para frente aí do Vasco, né? Ainda mais se o Ryan realmente ficar, que ele continua sendo sondado aí pelo mercado europeu e árabe, né? Mas se o Ryan continuar também, que é o melhor dos mundos, cara, do meio para frente o Diniz resolveu os problemas dele. Precisamos agora resolver a zaga do Diniz, que está carente de mão de obra qualificada. Então é isso, por hoje é só, pessoal. Forte abraço. Se pintar alguma coisa muito importante, a gente volta aqui para falar, né? E vamos ficar na torcida por esse jogo contra o Corinthians, que é fundamental aproveitarmos, estarmos em casa, com casa cheia e com o Corinthians desfalcado. Precisamos aproveitar e meter 3 pontinhos a mais na conta do Vasco. Beleza? Forte abraço, pessoal.